Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 20, o último dia do inverno no hemisfério norte, e é hoje que é o último dia também do ano astrológico. Amanhã é ano novo na astrologia e é o primeiro dia de primavera. E aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, para refletirmos sobre os maravilhosos ensinamentos que Jesus nos trouxe há tantos e tantos anos, não é? Eu convido a todos para uma prece inicial, como é hábito, para harmonizar o nosso ambiente, para nos harmonizar a nós, para nos deixar este final de dia mais leves, mais intuídos e mais preparados para esta luz no lar que é o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, luz e cura no nosso lar e nos nossos corpos físicos, nos corpos mentais, no fundo, no nosso corpo espiritual. E assim sendo, convido a todos a fecharem os seus olhos, que assim queiram, a respirar profundamente. E vamos imaginar que do alto da nossa cabeça sai um feixe de luz maravilhoso até ao mais alto. E do mais alto, recebemos também no nosso chakra da coroa, no alto da nossa cabeça, um feixe de luz ainda mais brilhante, mais puro, mais luminoso. E que esse feixe de luz se expande ao redor do nosso corpo. E continua a expandir-se ao redor da nossa casa, dos nossos prédios ou dos nossos vizinhos, da região onde moramos, envolvendo a todos os seres que amamos, que conhecemos e até quem nós não conhecemos. Sejam eles minerais, vegetais, hominais ou humanos. E essa luz maravilhosa, essa bola de luz continua a crescer, e a crescer, e a crescer, e envolve todo o planeta Terra. E envolve todos aqueles que te conhecem, amado Mestre Jesus. E envolve também os nossos irmãos que ainda não te conhecem. E todos são envolvidos em luz, em paz, em amor, envolvendo assim todo o nosso sistema solar, unindo-se ao nosso Sol e continuando a expandir-se. E é nesta luz maravilhosa, pura e divina, que nós aqui nos encontramos para aprender. Com esta luz, os ensinamentos traduzidos em palavras, das leis divinas cósmicas e universais, através dos ensinamentos deixados por ti, amado Mestre Jesus. E assim te rogamos que nos protejas, que nos ensines, que nos fortaleças e que tenhas compaixão dos nossos erros, pois tu és todo misericórdia, és bondade, paz e infinito amor. E fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, mais uma vez sejam bem-vindos. E vamos já dar as boas-vindas à nossa irmã Suzy. Boa noite, Suzy, seja muito bem-vinda. Suzy vai-nos ler, como é hábito, o nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Na lição, Suzy? Ora, então, boa noite. Boa Vamos, noite. vamos então fazer a leitura do capítulo 13, item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, que é uma sala onde se guardavam os vasos sagrados e o tesouro do templo, observava de que maneira o povo ali oferecia dinheiro e viu que muitos ricos o ofereciam com abundância. Viu também uma pobre viúva, que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de um asse, antiga moeda romana de cobre. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: Em verdade vos digo
que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe bastava para viver. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer tanto bem quanto desejariam, por falta de recursos suficientes. E se querem possuir fortuna, dizem, para fazer um bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável e, em alguns casos, pode ser muito sincera, mas será que em todos ela é completamente desinteressada? Não poderão existir aqueles que, desejando fazer bem aos outros, ficariam felizes por começar fazendo bem a si mesmos, usufruindo algumas alegrias a mais, conseguindo um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de dar o resto aos pobres? Essa segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem examiná-lo, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade faz com que pensemos nos outros antes de pensar em nós. Nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Esse seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem sacrifícios, e corre atrás de ilusões, com uma descoberta de tesouros, uma chance favorável da sorte, o recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que, para ajudá-los nesse tipo de pesquisa, esperam encontrar auxiliares entre os espíritos, evidentemente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Por causa disso, são punidos pela decepção. Ver o livro dos médiuns, itens 294 e 295. Que assim seja. Que assim seja, Suzy, bem-ajas, é bem verdade. Realmente nós ainda estamos num estágio, a grande maioria de nós, diria eu, em que tentamos fazer o bem desinteressadamente, em que tentamos fazer o melhor que podemos e sabemos e fazemos sempre que nos predispomos a isso. Em algumas circunstâncias, muitos de nós já fazem o bem desinteressadamente, muitos de nós já conseguem dar esse passo. Alguns, também uma maioria, vai conseguindo fazer o bem, pondo o bem em ação, o que é um grande mérito. Desinteressadamente, na maior parte das vezes, outras vezes nem tanto, mas faz o bem, não é? Alguns, muitos, a grande maioria, acaba por fazer o bem sempre com intenção, como vimos aqui nesta parábola do óbolo da viúva. Muito poucos somos como a viúva, que damos tudo o que temos em favor dos outros. Muitos poucos colocamos os outros à frente de nós mesmos. Nós devemos nestas reflexões sempre pensar o que estamos a fazer e como estamos a fazer e por onde vamos caminhando. E cabe a cada um, sem julgamentos, porque tudo está certo. Cada um vai no seu caminho. Cada um vai fazendo o melhor que pode, como pode e onde pode. Desde que tente sempre melhorar um pouco todos os dias, não é? Mas tudo está certo. Nós estamos cá para aprender. Para cruzar um pouco. Cruzar quer dizer fazer o complemento. Outro dia perguntar, Maria João diz cruzar, mas cruzar o quê? Cruzar não, é fazer o complemento, no fundo, da leitura, ou seja, o livro complementar que nós escolhemos para o Evangelho no Lar foi Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, que nos aborda, na lição de hoje, exatamente o mesmo tipo de abordagem num outro contexto. Perdão, e vamos ver. Capítulo 145, quem tem a edição da Federação Espírita Portuguesa está na página 307
intitulada Guardai-vos dos cães. E quando eu li Guardai-vos dos cães, confesso-vos que me fez uma certa confusão e tive que ir pesquisar para entender o que é que, na linguagem da época, porque isto é uma frase de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3º, versículo 2º. O que é que ele realmente queria dizer com isto? Quem é que são os cães? Não são, com certeza, os animais pacíficos que nós todos gostamos, não é? Quem é que eram intitulados na época os cães? E então chegámos à seguinte conclusão: os cães eram um termo usado pelos judeus da época quando se referiam aos gentios. E quem são os gentios? E vamos à etimologia da palavra. Na etimologia da palavra, que vem do latim, gens quer dizer um grupo de pessoas. Portanto, os gentios são um grupo de pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, portanto, não eram judeus. E para o povo de Israel, à época, os não-judeus, ou denominados cães, são considerados mais os cães, eu quero crer assim, são considerados animais impuros, segundo a lei judaica. E, portanto, como eles consideravam que tudo o que estava fora da lei de Moisés era considerado impuro, todo o grupo de pessoas que não pertenciam ao povo de Israel também eram consideradas impuras, tais como os cães, e daí a analogia do nome. Mas também podemos ver numa outra vertente e numa outra interpretação. Guardai-vos dos cães também pode querer dizer guardai-vos dos maus ombreiros, dos maus obreiros, perdão, que não usam bem os recursos que Deus lhe deu e que não trabalham na obra de Deus. E aqui podemos recordar a parábola dos talentos, não é? Que houve quando o Senhor deu os talentos aos seus 3 trabalhadores, a um deu um talento, a outro deu 2 talentos e outro deu 3 talentos. E um deles guardou o talento, enterrou com medo de o perder, mas os outros foram-no fortificando e foram criando, fazendo-os render 1, 2 ou mais ainda. E, portanto, criaram obra, não é? Do talento dado por Deus, eles criaram obra, fizeram-nos render, quer dizer que trabalharam na obra e no crescimento e no progresso, enquanto um deles não. E, portanto, o mau obreiro é aquele que não vai, que não trabalha na obra de Deus. Ou seja, aqui podemos fazer uma analogia, já que também estamos a fazer o estudo da mediunidade à sexta-feira. Quem tem o dom da mediunidade e sabe que o tem, e tem à sua disposição todas as ferramentas para aprender e para se burilar a si próprio, e sabe que a mediunidade é uma ferramenta muito poderosa para o bem nosso e de todos aqueles à nossa volta, mas que não põe a render esse dom. Ou seja, não utilize esse dom para, para a caridade maior, ou para o intercâmbio entre planos, ou para a cura, ou o que seja, de acordo com o tipo de mediunidade ou o tipo de dom com que foi agraciado. Por exemplo, assim como na parábola do óbolo da viúva, aquele que, sendo rico, não põe essa riqueza ao serviço dos necessitados, não é? Não quer dizer entregar a riqueza toda, mas ficar com o necessário e também ajudar dentro da medida do necessário. E aqui temos outra abordagem de um obreiro que não está ao serviço da obra de Deus. E diz-nos então este capítulo 145.
Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sobre o olhar do Divino Pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. E aqui cães são vibrações impuras. E aqui voltamos à gênese outra vez da mesma palavra. É tudo aquilo que não nos traz crescimento, não nos traz evolução. E, portanto, diz-nos aqui Manuel que, prosseguindo nós o nosso caminho, somos inegavelmente também assediados pela ignorância, que não é de todo boa conselheira, pela perversidade, que também não é, ou pela má-fé. E a má-fé qual é? É toda a fé que é interesseira, toda a fé que não está fundamentada nos princípios divinos. E os princípios divinos são os princípios da coragem, da paz, do amor, da fraternidade. Referindo-se a cães, e aqui Emmanuel explica, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e de fidelidade, após a domesticação. E aqui temos a resposta à minha provocação inicial, certo? Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Por mais que se faça, há sempre aqueles adversários do bem. E aqueles adversários do bem, muitas vezes, combatem o bem só porque sim. Claro que não é porque sim, sem justa causa. Há um propósito bem maior e nós sabemos. Mas na consciência dos que o são, muitas vezes eles não entendem porque é que combatem o bem. Simplesmente, quando é bem, eles combatem. E nós estamos a viver neste momento uma época exatamente assim. Olhemos para as leis que estão a ser remodeladas em Portugal, olhemos para o que está a passar-se na Europa, olhemos para o que se passa no mundo, olhemos para o que se passa no Brasil, nosso país irmão, com quem estamos tão ligados, não é? Olhemos com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Saiamos da psicose coletiva que nos magnetiza através das antenas de televisão, das antenas de telemóveis, dos programas de televisão, enfim, de tudo o que é eletrónica, sem nós darmos por isso, não é? Saiamos dessa onda e comecemos a pensar nas leis que estão a ser reformadas em Portugal. E há uma que quer inclusivamente anular a liberdade que está na nossa própria Constituição e que é a lei divina. A liberdade do ser é a lei divina. Nós nascemos livres para continuarmos a ser livres e livres atingirmos a felicidade. E tenhamos nós olhos para ver e ouvidos para ouvir. Portanto, há sempre estes adversários sistemáticos do bem que nem têm consciência que o são. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição titânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. E olhemos para as leis que estão a ser aprovadas por quase todo o hemisfério norte. A lei do aborto, por exemplo, que vai
que vai desfazer a conceituação elevada e santificante da vida? A eutanásia, que na Europa é legal em muitos países em qualquer idade e que pode ser equiparada a outro estudo que nós temos, que é o suicídio. Portanto, olhemos com olhos de ver, não é? E continua Emmanuel. Desarticulam o serviço dos corações bem intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las, ou pior ainda, digo eu, pervertê-las. Quantas e quantas obras são obras de luz e do bem, que, quando apresentadas à sociedade para bem das comunidades, são subvertidas por estes inimigos sistemáticos do bem, cujo objetivo não é pôr essas obras em pé para fazer bem à coletividade, mas sim usá-las para fazer bem a eles próprios, ou pior ainda, subvertê-las completamente para que através delas, quem está à frente delas, ou possa ser maldito ou possa ser usado para outros fins. E continua Emmanuel. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam, livianos, que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E nós estamos neste momento nesta fase. Tudo aquilo que é essencial à vida do ser humano está a ficar escasso. A miséria está a aumentar a todos os níveis, desde os bens perecíveis até aos bens intelectuais, até à liberdade conquistada com tanto esforço na Revolução Francesa e que foi um marco para todo o globo terrestre. Seguindo as palavras luminosas do nosso amado Mestre Jesus. E o mal venceu? Não venceu. E o mal vai vencer? Não vai vencer. Porque a luz sempre vence e porque nós trabalhamos conjuntamente para que ela vença. E temos a certeza no nosso coração, pelas palavras abençoadas do nosso amado Mestre Jesus, pelas mensagens que recebemos do mundo extrafísico, ou como dizia Leon Denis, o mundo invisível, de que o bem sempre vence. E do que é que se passa para lá da ilusória morte. E, portanto, sejamos firmes, porque o bem já está a vencer e vai vencer na totalidade. E continua Emmanuel. E quando o micróbio do ódio, perdão, ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse género de irmãos que Paulo solicita de nós, outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. É este Pai maravilhoso a que chamamos Deus, que está à frente dos caminhos dos homens. É este Pai maravilhoso que nos doou um dos seres mais elevados da sua criação, a par de outros espíritos ascensionados que também são governadores planetários de outros planetas. E Jesus aqui vem nessa condição para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da luz, para nos incitar neste caminho da luz a não desistirmos, a sermos corajosos,
a termos esperança, a termos fé forte para fazer o bem, para falar o bem e para pensar o bem. E, portanto, queridos companheiros, estas duas lições cruzam-se e ampliam o seu propósito maior que nos diz no título do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à vossa mão direita. Quer isto dizer que nós possamos trabalhar em silêncio nestes propósitos maiores de combater a ignorância, de combater a maldade, fazendo o que podemos, como a viúva que deu o óbolo que tinha, o pouco que tinha, mas o pouco que ela tinha era tudo o que ela tinha. E façamos nós assim também, que nós tenhamos a coragem da fé, tenhamos a esperança da luz, tenhamos o amor no coração, para darmos aquilo que temos e que possamos dar tudo o que temos. É pouco. Se nós damos tudo o que temos em termos morais, em termos de ajuda, em termos de esforço daquilo que podemos fazer, nós estamos a dar muito mais do que aqueles que dão só uma ínfima parte do que têm e podiam dar mais ainda. Se nós nos uníssemos todos em prol do bem, nós teríamos com certeza uma sociedade bem diferente. É esse o grande desafio dos trabalhadores da luz, dos trabalhadores ao serviço do amado Mestre Jesus, da nossa querida Mãe Maria, pela égide maior do nosso Pai Celestial. Que a luz maior fique no coração de todos nós. Que nós não nos deixemos contaminar pelas notícias, muitas delas ilusórias, muitas delas sem fundamento legal, muitas delas sem qualquer tipo de orientação, próprias estas notícias dos tempos conturbados que estamos a viver, próprios também da nossa transição para um mundo de regeneração. E nós todos já sabíamos que a partir de 2020, 2021, 2022, que nós íamos ter uma aceleração do expurgo no nosso planeta Terra, tanto entre encarnados como desencarnados. Nós também sabemos que para a luz brilhar com toda a sua intensidade, as sombras não podem existir, não é? E, portanto, todos nós estamos aqui, como nós costumamos dizer, por escolha, por mérito, e que não nos esqueçamos disso e que não nos deixemos iludir, porque o amor é puro, na sua vertente maior, e porque nós temos o amor de Deus no nosso coração. Que a abençoada luz do nosso Pai Celestial possa envolver a todos nesta hora, fortalecendo aqueles que têm a difícil missão de conduzir os países e conduzir a humanidade nestes tempos conturbados, para que eles possam ser tocados pela luz, para que eles possam ser tocados pela bondade, para que eles entendam o orgulho e o egoísmo como grandes flagelos deles próprios e de toda a humanidade, para que o seu caminho seja mais singelo e para que as suas penas possam ser assim colmatadas. Ajudai-nos, amado Mestre, a podermos ajudar. Ajudai-nos, amado Mestre, a sermos realmente discretos nestes momentos conturbados, para que possamos fazer o nosso trabalho com mais afinco e com mais integridade. Para que não chamemos muita atenção a não ser na medida do necessário. E o necessário é o esclarecimento, na ótica da educação e do estudo, para combater a ignorância em nós e nos outros. Assim termos uma terra fértil,
onde podem ser plantadas as sementes divinas da tua lei maior, que elas possam ser regadas com a luz cristalina e regeneradora da chuva do amor e da paz, e brotar como flores maravilhosas, de perfume inebriante, que contagia a todos na tua seara do bem. E assim separe o trigo do joio, e que o trigo se faça múltiplo, e que a luz envolva a todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim do nosso Evangelho de hoje. Antes de nos despedirmos, vamos dar aqui a palavra à nossa irmã Suzy. Suzy, a palavra é tua. Gostei muito da leitura, e da leitura que veio complementar a leitura do Evangelho. E de facto, eu já ouvi muitas vezes essa frase, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita deu. E pronto, eu conheci de facto uma pessoa que falava muito nisso, mas depois quando dava alguma coisa, tocava a sineta, que era para toda a gente saber. Mas ela referia de facto que a mão esquerda não podia saber o que a mão direita deu, ou vice-versa, assim. Pronto, e realmente acho que o que tem de facto o valor, nós não podemos, não devemos fazer um grande alarido quando damos do coração, e não precisamos estar a mostrar nada para ninguém. É É isso, dar, mas temos sempre há sempre um instinto a dizer que fazemos, damos, que também vai ser bom para nós. Um dia podemos ser reconhecidos por isso. é verdade. Mais que não seja na evolução do nosso processo espiritual, que é Pronto. sempre essa questão, não é? Não devíamos referir isso, não devíamos nem sequer Não, pensar nisso. É dar porque está dado e pronto. Mas pensamos sempre, há sempre ali uma coisinha que pensa, isto se calhar pode atenuar aqui as minhas dívidas. é verdade. Eu penso que toda a gente pensa assim. Eu acho que Sim. é mais forte que nós, somos humanos, É, e é é isso. verdade. É verdade, nosso estado evolutivo ainda nos leva a esses pensamentos. Claro que nós varremos logo esses pensamentos da memória Exato. e tentamos fazer as coisas de forma mais interessada possível. Mas é verdade, eu creio que com o hábito nós vamos fazendo naturalmente, não é? E já nem nos Sim, lembramos, sim, não é? é Mas verdade. é verdade, sim. Obrigada, Suzy. Obrigada a todos aqueles que se juntaram a nós neste Evangelho no Lar. Eu e a Suzy, desejamos a todos uma noite abençoada, não é, Suzy? Sim, senhora. Para todos, E bem-ajam. bem achas. E encontramos-nos na quarta-feira para as nossas reflexões no lar. A todos desejamos uma noite abençoada, como já dissemos, muita paz no coração e lembramos a todos, como lembramos a nós mesmos, que sempre que nos sentirmos angustiados ou sempre que sentirmos que as notícias que ouvimos nos tiram do nosso equilíbrio interno, tão necessário sempre, mas mais necessário ainda nos tempos que estamos a viver neste momento, que elevemos o nosso pensamento ao mais alto e conversemos com aqueles que nos amparam. Uma conversa mental, simples. Estejamos onde estivermos. Ninguém precisa saber o que estamos a fazer, mas que o façamos para irmos imediatamente ligar-nos ao fluxo de luz do nosso Pai Celestial, que assim nos protege automaticamente. Porque se a psicosfera da Terra está pesada neste momento, e está mesmo, as lutas, dizem-nos os seres de luz, que se travam nos planos mais altos são imensas, também é verdade que a nossa aproximação aos seres de amor e paz é mais rápida nos dias de hoje, porque eles são muitos a darem-nos apoio. Nós somos importantes para eles no sentido do trabalho que fazemos na luz.
e eles apoiam-nos porque nós assim o queremos, nós lhes pedimos e eles abnegadamente nos apoiam. Portanto, nunca duvidemos disso, sejamos fortes e que Deus esteja no coração de todos. Até quarta-feira, se Deus assim o Quarta-feira. permitir, e um beijinho no coração de todos vós. Gratidão imensa. Suzy, um beijinho grande, muito Um obrigada beijinho também. Muito e até obrigada. quarta-feira. E até quarta-feira. Noite Ok. boa, beijinho. Deus. Tchau. Adeus, Beijinho. beijinho. Tchau.